Aí é todas, né? Sim. Mas é uma forma A primeira vez que eu vi isso na minha vida foi com a Carmen Lúcia. Eu fui visitá-la no gabinete dela e ela comentou isso comigo. Todas as conversas são gravadas. Ela liga o gravador na frente da pessoa. Mas ela só faz isso com procedimentos, com conversas institucionais. Quer tratar de ação, de processo, aqui tramitando aqui, quer tratar de alguma coisa, de interesse de alguma entidade, alguma coisa, tudo gravado. A minha não foi gravada. Não fui tratar de nada, foi questão do pessoal, visita de cortesia que eu fui fazer a ela. Fui aluno dela, eu fui pedir para ela ser apresentadora do meu livro, né? Pra ver por que gravar a conversa, entendeu? Mas eu achei interessante isso. Mas, e assim, não é escondido não, é bem às claras, todo mundo sabe. Vamos iniciar a conversa? O Fernando Henrique fez isso também, você sabe, né? 2 mandatos. Muita gente fazia escondido isso, né? Ele Ela deixava claro que a conversa estava sendo gravada, isso é importante. Tem que ser, ué. Ele gravou e pôs na filha dele para cuidar desse acervo, para não deixar perder. E aí, esses livros que ele está lançando aí, que ela lançou o segundo, é fruto desses isso. Acho que tinha muito desse tipo de objetivo também. A gente está vivendo tempos bicudos, né, cara? Então, assim... diz que... Não. E para ser lícito, tem que ser consentido, né? A pessoa tem que saber que está sendo gravado. É importante isso. Eu estou querendo abrir aqui o e-mail que você mandou. Que tem os Com material, arquivos, os arquivos. O primeiro deles tem, inclusive, a planilha logo depois, né? Um era a base de dados, na verdade, né? Que a gente pegava do portal da transparência, com as informações, e aí a gente consolidou num pedido de informação. Só que até aquele pedido de informação a gente deu uma atualizada nele, incluindo algumas outras coisas assim mais detalhadas, e a gente incluiu um programa também que não estava lá a princípio, que é o do COP, que é o Centro de Operações do município, que tem muito a ver com segurança, só que ele está hoje locado na Secretaria de Governo. Então a gente pegou esse programa e incluiu lá também, igual a gente fez com a iluminação pública, que está nos serviços urbanos. Aí a gente Eu olhei item por item aqui, tá? E realmente o portal da transparência da prefeitura é muito fraco, né? Eu trouxe até um material da apresentação que eu fiz aqui em 2013, em que eu apontei várias falhas, tanto no da Câmara quanto no da Prefeitura. O da Prefeitura continua tendo problemas sérios de transparência, uma série de informações que não batem. Você vê algumas subações em que você tem despesas realizadas, mas não tinha saldo nenhum nela. Como é que foi realizar despesa sem saldo nenhum? Quer dizer, há inconsistências nos dados, né? Realmente tem que solicitar essas informações, esses esclarecimentos todos, né? O que a gente fez foi passar aquele mapeamento que a gente fez com os faróis lá, e tudo que tinha algum problema, que a gente identificava alguma inconsistência, a gente fez a pergunta na solicitação, que vai ser feito até um requerimento de comissão para um pedido de informações enviado para a prefeitura. E aí esse pedido ele deve passar agora, na próxima quarta-feira, pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, e aí os vereadores aprovando, a gente vai enviar o pedido. Porque o interessante de passar pela comissão é que, caso a gente não receba todas as respostas que a gente gostaria, ou se elas estiverem muito evasivas, abstratas, a gente pode, através da comissão, convocar a autoridade para poder esclarecer. Então, ficar sem resposta, a gente acha que não vai ficar, né? Sim. Aí estamos nesse processo, assim. E pelo que a gente tem ouvido falar aqui, Lucas, a prefeitura vai reconhecer que está tendo uma novidade. Porque isso não é prática aqui na Câmara de ser feito desse tipo que nós estamos fazendo. Para a prefeitura vai ser novidade, ela vai começar a enxergar que Tem alguém às vezes olhando, ela tem que melhorar lá, porque... Quem é o atual controlador da prefeitura, hein? O controlador, não sei. Não sei. Durante um tempo foi o Luciano Ferraz, foi a Cristina Fortini. Eu acho que é o Nourival, eu não me lembro do sobrenome, eu tenho contato dele. Eu acho que é, porque eu lembro que teve uma reunião com o secretário Fuad, que a gente precisou perguntar sobre outros assuntos e tal, e acho que ele apresentou como contador, controle da prefeitura, o Nourival. Eu dei aula na procuradoria. Os procuradores eu conheço muitos. Mas a controladoria eu não tenho tido contato com eles. Não tenho certeza absoluta, mas é o nome que me veio à mente, assim. Porque é um espaço interessante para caso vocês venham ter problemas com as informações, a controladoria ajuda também.
E em geral os controladores, tipo o controlador-chefe, né? São pessoas de renome na praça e Eles podem convergir os interesses, né? Nossos de ter informações mais claras e deles também. Eu penso assim, né? Que a coisa pode complicar no meio ali, na área fina, na área de educação, na área de segurança. Aí pode o cara querer esconder uma coisa, né? Se sentir incomodado por você pedir uma transparência maior. Mas o controle, eu acho que não. Por ele, né? Seria... até facilita o trabalho dele. Eu acho. a regra é da transparência. Pois é. Então ele sabe disso. Só mais do que excepcionalmente para casos especificados na norma é que você pode deixar de ser transparente e fazer a coisa por sigilo. Determinar graus de sigilo. A regra é a transparência. A lei é muito interessante, né? A lei de acesso à informação, né? Ela é muito interessante nesse aspecto. E é onde eu falo que o portal de vocês peca muito, porque a lei ela tem 2 graus de transparência que ela exige. Existe o primeiro grau de transparência, que são aquelas informações fundamentais que ninguém tem que pedir para vocês, não. Vocês são obrigados a disponibilizar para todo mundo que tiver acesso ao portal de vocês. Dá um rol de informações muito grande que vocês têm que disponibilizar e têm que disponibilizar de forma fácil, de acesso fácil. Não é aquele negócio tipo labirinto que você acaba achando, mas que é uma... Não é isso não. É igual da prefeitura, é um pouco labirinto, assim. A gente conseguiu, depois de estudar as bases de dados... Não é só de vocês, não. Tem vários órgãos no Brasil que estão resistindo, né, a divulgar informações fundamentais, né? Eu acho que uma contribuição importante de um mandato do vereador seria nesse sentido, né? De contribuir através da atuação do mandato para que a Câmara e a Prefeitura tenham... Tem alguém no gabinete de vocês participando do curso da Assembleia Legislativa? Não. Eu estou num EAD da Assembleia Legislativa, eu sou professor de uma disciplina que está, no momento, está no ar, né, para os alunos, né, que são servidores, vereadores, vereadoras e servidores de câmaras municipais do Estado de Minas Gerais. São várias turmas, a turma tem 300 alunos e a minha disciplina é responsabilidade fiscal e orçamento público. E eu acabei de dar uma cutucada agora no fórum de discussões envolvendo essas questões, gasto de pessoal, mas gasto de pessoal dentro de um contexto também em que há uma série de irregularidades, né? Porque sabidamente o pessoal retira do gasto de pessoal e joga para despesas de verbas indenizatórias, verbas típicas, com nítida feição remuneratória. Do mesmo jeito que parcela razoável do Senado está dizendo que foi inconstitucional a decisão do Supremo Tribunal Federal de dizer que o Aécio Neves tem que ficar recolhido na casa dele, porque usaram um instrumento do CPP, do Código de Processo Penal, lá prevê isso, né, para colocar um parlamentar numa prisão. Pouco importa o nome que você dê, pouco importa. Não, isso não é prisão, isso está previsto no CPP, isso é um recolhimento compulsório. Dê-se o nome que quiser, é claro que é prisão. E é óbvio que o Senado vai derrubar a decisão. É desagradável, né? Vai derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui no caso que estou falando com vocês de despesa de pessoal, é a mesma coisa. Aí você inventa diárias de viagem, você sair daqui e ir a Brasília com uma diária de R$1.500, R$2.000. É como um serviço no país afora. Peraí, a verba indenizatória é exclusivamente para te indenizar, de você sair daqui até aqui e voltar, a sua estadia lá. Qualquer valor que extrapola isso, que vai sobrar, isso tem feição remuneratória. E fica evidente que isso é uma burla. E é burla mesmo, e é isso que se faz o tempo todo, como todos fazem praticamente isso. O Tribunal de Contas é mestre, conheço bem o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público faz também, o Judiciário também faz, Legislativo. Então, o país não vai ser passado ali por nunca se a gente continuar achando que isso é normal, né? Que tudo isso pode ser feito.
essas ilicitudes do dia a dia, essas aparentemente pequenas, mas que não são pequenas, vai somando, isso cria uma cultura, né, de que tá valendo tudo, não vale tudo, não acredita. Complicado isso. Então, assim, desse material todo que eu li de vocês, a parte do detalhamento de cada uma das ações e subações, né, que vocês estão elencando, e aquela planilha que mostra os saldos de quantitativos e financeiro, há várias inconsistências, né, que vocês precisam questionar mesmo. Questionar assim, esse é um trabalho parlamentar bacana, né? Eu sempre falei nas palestras para vereadores, né, que a palavra vereador, né, que ela vem de verear, que é fiscalizar, né, quer dizer, é uma das principais atribuições do edil, né, do vereador. Concordo, eu acho controlar até a administração teria que ser pública. principal, né? Que hoje em dia a gente não vê, né? Tem que ser porque, vamos admitir que são duas, né? A de legislador, se ela se der ênfase encomendada a ela, sai um monte de porcaria, porque a sociedade não precisa de tanta legislação assim, não. Acho que não. Com 41 produzindo Eu acho legislação também. para o município, vai sair coisa ruim aí no meio. Então a ênfase devia ser outra, fiscalizar. Aí é muito melhor. 41 com ênfase em fiscalização. Não, se cada vereador Essas- pegasse uma subação para poder avaliar, que é uma coisa pequenininha, que dá para poder olhar lá e tal, teríamos 41 subações fiscalizadas. Eu acho que eu não vou viver o suficiente para poder ver essas mudanças culturais, porque são mudanças culturais, né? Mas você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o Bush indicou uma conselheira da Casa Branca para ser juíza da Suprema Corte, né? Eles não chamam de ministro, juiz da Suprema Corte americana, né? O partido deu pau na indicação. Os republicanos deram pau na indicação, tanto que ela retirou o nome dela. Retirou o nome dela. E lá é pesadíssima a campanha que a pessoa tem que fazer, a peregrinação pelo país, para justificar a indicação do nome. E depois a última sabatina, que é do Senado, né, para ter a confirmação do nome. Mas é uma sabatina longa, costuma demorar dias essa sabatina. Não são horas de perguntinha boba, não. E lá tem uma coisa, tem impeachment para juízes. Não ouse falar, te perguntam, por exemplo, sobre aborto, anencefalia, drogas, as questões homoafetivas, né? Não ouse dizer que você tem uma visão tal e no processo, num caso concreto, você toma uma decisão diferente do que você se comprometeu no Senado durante a sabatina. Isso dá impeachment para juiz. E eles têm histórico disso lá. E na história americana, 28 indicações presidenciais para a Suprema Corte foram vetadas pelo Senado Federal. 28 foram vetadas. E a dessa conselheira da Casa Branca indicada pelo Bush não está entre os 28 não, hein? Porque ela retirou o nome dela antes da sabatina do Senado. Porque a gente precisava de saber, eu não sei. Os Estados Unidos, há um século atrás, por exemplo, era uma bandalheira. Era uma bandalheira, corrupção solta em tudo quanto é lugar. Bandido solto, tomando conta de uma cidade, tomando conta de um bairro. O país evolui.